Paz, shalom, shalom, shalom. Que a paz de Cristo seja contigo neste momento, que a paz de Cristo seja contigo, que a paz de Cristo encha o teu coração, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, encha o teu coração nesta noite. Se você encontra-se angustiado, deprimido, que você possa achar consolo nesta noite, que a paz possa invadir o seu coração, a certeza de que vai ficar tudo bem, de que Deus está no controle de todas as situações, de que Deus está no controle da tua vida, porque tua vida está escondida em Cristo Jesus. Que essa paz possa invadir o seu coração e possa trazer ânimo, possa trazer alegria e possa trazer esperança. Olha, o fruto do Espírito Santo é alegria. Então que a alegria possa invadir o seu coração, que você consiga sorrir em meio a dificuldades, que você consiga sorrir em meio à dor, porque você tem esperança. Você não está a sorrir porque gosta da dor, você não está a sorrir porque gosta das dificuldades, você está a sorrir porque você tem esperança, você está alegre porque sabe que todas as coisas que atuam, todo o mal que atua no teu corpo são na verdade sombras, e que a boa obra consumada por Cristo na cruz vai se manifestar na sua vida, que a boa obra consumada por Cristo na cruz vai se manifestar na sua vida. Há tempo para tudo debaixo dos céus, há tempo para tudo debaixo dos céus, e eu tenho fé em Cristo Jesus que o tempo da sua resposta, que o tempo da mudança, da vitória que você tanto busca, da cura que você tanto busca, da porta que você tanto espera que ela se abre, aproxima-se, e verdadeiramente esse tempo vai se manifestar na sua vida, e todo olho verá, e toda boca irá glorificar, irá louvar a Deus pela tamanha bondade que Ele irá manifestar na tua vida. Deus é bom acima de todas as coisas, Deus é misericordioso, e Deus te ama, porque Ele manifesta esse amor quando ainda éramos pecadores. Ele ofereceu o seu Filho, Ele deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz por mim e por ti, e lavou-nos de todos os nossos pecados, perdoou os nossos pecados e ainda justificou-nos, imputou-nos justiça, E o mais impressionante no meio de tudo isso é que Ele perdoou-nos, Ele imputou-nos justiça, e esqueceu-se de todos os nossos pecados. Então, vai ficar tudo bem, independentemente da situação na tua vida, não há nada que vai durar para sempre. A boa vontade de Deus na sua vida vai se manifestar, a bondade de Deus na sua vida vai se manifestar. Eu tenho fé que não vai tardar, que tudo aquilo que te faz chorar vai sair da tua vida, que tudo aquilo que faz cair a sua lágrima vai ser eliminado da sua vida, e a lágrima ela vai ser secada da tua vida, e a alegria vai invadir a tua vida de um jeito que você não sequer se irá lembrar de cada sofrimento pelo qual você tiverá passado. Você não vai se lembrar de cada sofrimento que você tiverá passado. Olha, mas eu não, nesta curta live eu quero partilhar uma coisa muito interessante. Consigo, amado irmão, e espero que essa palavra possa lhe encontrar, e que possa, de certa forma, o Espírito Santo ministrar a parte que lhe cabe e possa trazer uma transformação na sua vida. Nós, quando vamos para a mulher com fluxo de sangue, aquela mulher que tocara nas vestes de Jesus Cristo, nós sabemos pela lei que toda mulher que estivesse no seu período menstrual, ela estava impura, mas e ela não podia se aproximar de outras pessoas, não podia tocar em certas coisas, não podia tocar em alguém, porque se ela tocasse uma outra pessoa, então ela também
essa pessoa se encontraria impura. E aquela mulher estava a sofrer de hemorragias. A Bíblia diz que faz-se 12 anos. Então ela estava impura e separada dos outros. Não podia tocar em ninguém, porque caso ela tocasse, essa pessoa também tornar-se-ia impura. Mas ela desafia tudo e vai tocar em Jesus. Mas o mais impressionante, todos os judeus, pela imposição da lei, tinham medo de ser tocados por essas pessoas. Tinham medo de ser tocados por pessoas com fluxo de sangue. Tinham medo de ser tocados por pessoas com lepra e com tantas outras coisas, para não se tornarem impuras, porque bastassem ser tocadas por essas pessoas, então elas ficavam impuras. Note que essa mulher vai tocar em Jesus Cristo, mas ao invés de ela tornar Cristo impuro, ela foi purificada. Uau! Ao invés de Cristo ficar impuro porque tinha sido tocado por uma mulher impura, a mulher impura foi purificada. E nós observamos também, quando se trata dos leprosos, ele tocou em leprosos e a lepra não passou para ele. Amém? A pureza de Cristo passou para os leprosos. A pureza de Cristo passou para os leprosos e não o contrário. Não foi Cristo a ser contaminado por aquilo. Não foi Cristo a ser contaminado pelo mal. Foi Cristo a purificar o mal que atuava no corpo daquelas pessoas. Aleluia. Foi Cristo a purificar o mal que atuava no corpo daquelas pessoas. Nós hoje temos um evangelho que foi sangomizado. Temos um evangelho que foi sangomizado. Temos a sangomização da igreja, onde somos ensinados a não tocar naquilo, a não fazer naquilo, a não falar com aquela pessoa, a não receber daquela pessoa, para não recebermos aquilo que aquela pessoa carrega. Mas nós olhamos aqui para o nosso modelo, para o nosso Salvador, para o nosso Senhor, que ele não era contaminado pelo mal. Amém? Ele não era afetado pelo mal. Muito pelo contrário, ele purificava o mal. Aleluia. O leproso, quando tocava em Jesus ou quando era tocado por Jesus, não era Jesus que recebia a lepra. Não. Era o leproso que era purificado. Quando a mulher impura com fluxo de sangue tocou em Jesus, não foi Jesus que tornou-se impuro, não. Foi a mulher que tornou-se pura. Aleluia. Foi a mulher que tornou-se pura. E Jesus Cristo diz uma coisa muito interessante no Evangelho de João. Diz que farão todas essas coisas e coisas ainda maiores. É fundamental que nós entendamos que o Espírito Santo, a vida de Cristo em nós, não é uma imaginação, não é uma ideia. A vida de Cristo em nós, a presença do Espírito Santo em nós é verdadeira e ela é carregada de poder. Amém? Jesus Cristo, ele diz uma coisa muito interessante: e recebereis poder quando receberes o Espírito Santo. E recebereis poder quando receberes o Espírito Santo. E recebereis poder de purificar o mal e não de ser contaminado por ele. Recebereis poder de purificar o leproso e não de ser contaminado pela lepra. Recebereis poder de libertar o endemoniado e não de ser contaminado pelo demônio. Você receberá poder para isso. Mas o que acontece é que a sangomização do Evangelho nos devolve ao princípio, aos fundamentos lá rudimentares, aleluia. Aqueles que o apóstolo Paulo chama muita atenção na carta à igreja de Colossos, aleluia. Não toques, não manuseies, não faças. E nessas coisas não são pregadas pelo zelo, não é por causa do zelo, é por causa da manifestação do medo. É que temos pessoas que afirmam com a boca que carregam a vida de Cristo, que afirmam com a boca que carregam o poder de Cristo, aleluia, mas o medo se manifesta quando chega o momento de aplicar aquilo que afirmam com a sua boca. Aleluia. Quando chega o momento de libertar o possesso, se eu tocar naquele possesso, eu ainda não tenho nível. Se eu tocar naquele possesso, então o demônio pode passar para mim. Eu não posso tocar naquele doente, eu ainda não tenho nível, senão aquela doença vai passar para mim. Aleluia. Temos um evangelho sangomizado.
Aleluia. Um evangelho que apresenta um modelo sangomizado, uma estrutura sangomizada. Aqueles que creem em mim farão todas essas obras e obras ainda maiores. Farão todas, absolutamente todas. Farão todas essas obras e obras ainda maiores. Santo irmão, você tem a vida de Cristo dentro de ti. Aquilo que Cristo é, você é neste mundo. A mesma autoridade de Cristo é a mesma que você apresenta diante de demônios, diante das situações deste mundo. Quando as situações deste mundo olham para ti, carregado da vida de Cristo, eles reconhecem a autoridade de Cristo em ti. Então essas coisas não podem te tornar impuro. Elas são purificadas com a tua presença. Elas são purificadas com a tua presença. A lepra não te contamina. A lepra é purificada com a sua presença. É purificada com o seu toque. A sua mente precisa absorver essa verdade. Aleluia. A mulher com fluxo de sangue não contaminou a Cristo. Os leprosos não contaminaram a Cristo. Muito pelo contrário, eles foram purificados. Você carrega o mesmo poder. Você carrega o mesmíssimo poder de Cristo. Porque agora Cristo, o homem ressurreto, glorificado nos céus, ele vive em ti. Na forma do Espírito Santo. E te carrega do mesmo poder e da mesma autoridade, para que você ande em vida exatamente como ele andou, com o mesmo poder e com a mesma autoridade, sem temer coisa alguma. Há cristãos vivendo com medo. Eu não posso passar por aquela rua, eu não posso falar com essa pessoa, eu não posso tocar nesta pessoa. Vivem com medo, vivem exatamente com aquilo que Cristo morreu para remover das suas vidas. Há cristãos que estão aprisionados, há irmãos que estão aprisionados, que não podem fazer aquilo, vivem de rituais. Amém? Se eu não der o meu dízimo, então eu não vou prosperar. Se eu não for ao culto de quarta-feira, então toda a minha semana vai me correr mal. Sangomizando o Evangelho, sangomizando aquilo que Cristo cortou o véu e abriu e disponibilizou pela graça de Deus. A Bíblia é clara, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, esse território nos será dado. Amém? Mas somos nós, com medo de colocar a planta. Era necessário que cada santo que ouvir essa palavra e crer nessa palavra, procurar territórios dominados todos os dias para colocar a planta do seu pé, para que Cristo seja autoridade nesse território. Não, está lá, aonde colocar a planta do meu pé. Esse território fala-se de territórios espirituais. Há muitos territórios dominados por demônios. Há bairros dominados por demônios. Há casas dominadas por demônios. É nossa obrigação. Nós devíamos acordar todos os dias, procurar casas para pisar, procurar bairros para colocar a planta dos nossos pés, para estabelecer Cristo como autoridade nesses lugares. E não desviarmos caminhos. Eu não posso passar daquele lugar porque aquele lugar é dominado por sangoma. Eu não posso passar por outro lugar porque é dominado por tal fulano de xixi. Eu não posso entrar naquela casa porque é dominado por tal fulano de xixi. Demônios rendiam-se a Cristo. E se demônios rendiam-se a Cristo, eles vão render-se a ti por causa de Cristo que está em ti. Se demônios se submetiam a Cristo, vão se submeter a ti, por causa de Cristo que está em ti. Evangelho é poder. E recebereis poder quando receberes o Espírito Santo.
E recebereis poder quando receberes o Espírito Santo. Então eu ando com a consciência de que nada me contamina, mas tudo é purificado quando eu tocar. Nada me contamina, mas tudo é purificado quando eu passar. Não por causa de mim, mas por causa daquele que está em mim. Que não é contaminado por nada, não é contaminado pelo mal, não é vencido pelo mal. Não se trata de mim, se trata do Cristo que vive em mim. Não se trata de mim, se trata do poder que opera em mim. Que não permite que eu seja contaminado, mas que eu purifique os lugares. Que eu purifique os lugares. Que eu tome territórios para Ele. Aleluia. Não podemos deixar o medo tomar conta. O que nós não estamos a exercer, não estamos a viver o que devíamos viver. Não estamos a fazer a obra que devíamos fazer. Há pessoas que vivem em territórios dominados e precisam de nós, que temos a vida de Cristo, para somente colocar a planta dos seus pés. Você nem precisa falar, só precisa colocar a planta do seu pé. Você nem precisa dormir, é só colocar a planta do teu pé. É suficiente para tomar um território pela fé. O impuro precisa de ser purificado e você carrega o poder para purificar o impuro. Aleluia. Não há lugar, não há lugar onde você não possa ir. Você precisa ir em todos os lugares, porque todos os lugares precisam do poder de Deus, precisam da graça de Jesus Cristo. Todos os lugares. Todos os lugares. Tenha consciência de que você não é contaminado, você contamina. Você não é influenciado, você influencia. Não por causa de ti, mas por causa daquele que está em ti. Não por causa de ti, mas por causa daquilo que você carrega. Há pessoas deixando, irmãos, há pessoas deixando outros morrerem na embriaguez. Porque se eu for lá, eu vou ser influenciado. Você não conhece o poder que está em ti. Cristo influenciou as piores pessoas, os piores homens que existiam foram influenciados por Cristo. Até o Hitler daquela época, apóstolo Paulo, até o Hitler daquela época, Saulo, foi influenciado e tornou-se um dos maiores apóstolos. Cristo não é influenciado, Cristo influencia. Cristo não é contaminado, Cristo purifica. E Ele está em ti. O poder dele é o poder que opera em ti. Há pessoas que precisam de ti. Há lugares que precisam de ti. Há lugares que precisam do poder que você carrega. Há lugares que precisam do poder que está em ti. Mas o medo está a vencer. Por causa da sanguinização da nossa mente. Por causa da sanguinização da nossa mente. Você precisa libertar a sua mente, transformar a sua mente e levar todos os seus pensamentos e todo o teu entendimento cativos a Cristo. Não basta dizer, aleluia, é preciso aplicar. Então, como saberás tu, aleluia, que podes curar, aleluia, se não procuras curar? Como saberás tu se podes ressuscitar, se não procuras ressuscitar? Como saberás tu se podes tomar, se não procuras tomar? É dessas obras que o apóstolo Tiago estava a falar.
É dessas obras que o apóstolo Tiago estava a falar. Como sabereis que podes tomar se não fazes? Como sabereis que podes curar se não fazes? Se deixas o medo vencer-te. Aleluia. Muitos santos irmãos são guiados pelo medo. Muitos santos irmãos são guiados pelo terror. Aleluia. Não aceita ser guiado pelo terror. Não aceita ser guiado pelo medo. Você precisa entender aquilo que você carrega. Você precisa entender o poder daquele que está em ti. Todos que creem em mim farão essas obras e coisas ainda maiores. O que é que Jesus Cristo fez? Aleluia. Tudo que ele fez, você pode. Basta crer nele. Basta crer nele. E ponto final. Basta crer nele. O que acontece é que você crê. Basta crer nele. É preciso que vençamos o medo. É preciso que vençamos o medo. É preciso que vençamos o terror e andarmos em poder. Andarmos em autoridade. Andarmos em poder e em autoridade. Com consciência de que não andamos por nós, não fazemos por nós, fazemos pelo poder que atua em nós, daquele que habita em nós, Cristo, o homem, glorificado nos céus, com toda a autoridade, com todíssima autoridade. Ele quer usar-te, Ele quer usar cada um de nós. De forma especial, ninguém nasceu por acaso neste mundo. E ninguém é salvo por acaso neste mundo. E você não está no lugar onde está por acaso neste mundo. É preciso que nós vençamos o medo. É preciso que entendamos que o impuro não nos torna impuro. Nós purificamos o impuro. O mal não nos influencia. Nós influenciamos o mal por causa do poder que está em nós. Mas é preciso estar firmado nisso. É preciso que você esteja verdadeiramente firme nisto. Aleluia. É preciso que você esteja verdadeiramente firme nisto. Glória a Deus. Há muita gente confessando de boca para fora e que o seu coração não está enraizado nessa verdade. Que o seu coração não está enraizado nesta fé. Aleluia. Então é preciso que você esteja firmado. É preciso que o seu coração esteja enraizado nessa fé. Há poder em ti. Há poder em ti. Há poder em ti para curar pessoas. Há poder em ti para libertar pessoas. Há poder em ti para transformar vidas. Há poder em ti para tomar territórios. Cristo quer te usar para curar pessoas. Para libertar pessoas. Para transformar a vida de pessoas. Há poder em ti para mudar a sua própria vida. Para transformar a sua própria vida. Há poder em ti para quebrar pactos, para quebrar alianças na tua própria vida, para colocar fim nessas coisas. Não permita que o mal continue triunfando na tua vida. Não permita que demônios continuem dançando valsa na tua vida. Há poder em ti para retirar, remover esses intrusos da tua vida. Há autoridade em ti para remover esses intrusos da tua vida. To set yourself free. Dizer-lhes todos os dias: não há lugar para vocês neste corpo, nesta vida. Porque esta vida foi comprada com sangue. É preciso que demônios saibam que não tem mais legalidade na tua vida. Que não tem manobra na tua vida. Porque você já é propriedade de Deus. Comprado com o sangue de Jesus Cristo.
They must know it. É preciso que o espírito de vovó saiba que você, que já não tem legalidade sobre ti. É preciso que o espírito de vovó saiba que você foi comprado com sangue. Que agora você é propriedade de Deus. É preciso que o espírito de vovó saiba disso. Chuta para fora. E não tenha medo, não. Mas já, não tenha medo, não. Deixa-lhes saber que você foi comprado com o sangue do Cordeiro. Deixa-lhes saber que você foi apagado daquela lista de consagrações familiares. Que se usaram a ti para pagar um pacto familiar, agora vão ter que arranjar outra forma de pagar a dívida porque você já não serve. Você perdeu o valor lá naquele reino, porque agora o teu valor está no reino dos céus. Você perdeu o valor no reino das trevas. É preciso que eles saibam. Se usaram a ti para pagarem a dívida lá no reino das trevas lá, é preciso irem trocar, porque você já não tem valor lá. O teu valor está no reino dos céus. Então você perdeu o valor no reino das trevas. Eu preciso que o espírito de vovó saiba que já não tem legalidade em ti, porque você foi comprado com sangue, agora é propriedade de Deus. É preciso que você deixe saber. Eu ouvi por aí que há cristãos agentes secretos. Aleluia. Há cristãos agentes secretos. Ninguém sabe que ele é cristão. Ninguém sabe, e nem os demônios que atuam lá em casa, nem os pactos e as alianças que atuam lá em casa, também não sabem. Deixa-lhes saber que você não pertence mais àquele mundo, que você não pertence mais àquela família espiritual, você pertence à família de Cristo. Hey! Você pertence à família de Cristo. Então é preciso que esses medicamentos consagrados a ti saibam. É preciso que a raiz que está na tua porta ou debaixo da tua cama saiba que você agora pertence à família de Cristo. Sussamento. Aleluia. Ninguém pode servir a dois senhores. Aleluia. Sussamento. Susavela mahleka, sukusamnandi. E olha para Cristo. Nada, absolutamente nada, irá te influenciar com a sua impureza. Você vai purificar por causa daquele que está em ti. Por causa daquele que está em ti. Você está destinado a reinar. Você está destinado a reinar em vida. Destinado a reinar em vida. Destinado a andar em poder em vida. Destinado a andar em autoridade em vida. Não foi feito para pessoas especiais, não. Foi feito para todos aqueles que creem no Filho do Homem. É preciso que você renuncie. É preciso que você fale com a tua própria boca que você não pertence mais àqueles pactos. Que você renuncia a essas consagrações. É preciso que você lembre todos os dias a essas coisas que você foi comprado com o sangue de Jesus. Todos os dias. Que você foi feito vinho novo. Que você foi feito vinho novo. Que você foi feito nova criatura. É preciso que você lembre a doença.
É preciso que você lembre a pobreza. Lembre a doença que Cristo foi pisado, foi esmagado para que você seja curado, para que você ande em saúde, para que você não sinta dores. É preciso você lembrar a pobreza, que Cristo fez-se pobre para que você seja rico. É preciso você lembrar as maldições, que Cristo foi feito maldito para que você seja bênção. Cristo foi feito maldito para que você seja bênção. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra sobre Cristo. E depois diz que crie, por isso falei. A tua fé não pode ser muda. A tua fé deve ser falada. Você deve falar diante das situações. Você deve falar diante das circunstâncias. Você deve falar diante das aflições. Você deve falar aquilo que diz a palavra de Cristo sobre a situação que você está a atravessar na sua vida. Você deve falar o que diz a palavra de Cristo sobre a situação que você está a atravessar na tua vida. Não é para murmurar, é para falar aquilo que diz a palavra de Deus sobre o momento que você está a atravessar na sua vida. Se você está doente, o que é que diz a palavra de Deus? Diz que por suas pisaduras você foi sarado. Então você lembra a doença que atua no teu corpo. Lembra a mentira que atua no teu corpo. Que eu fui sarado pelas pisaduras em Cristo Jesus. It's about talking. A fé não é muda. E a fé não é inoperante. Muita gente acredita que a fé é muda e inoperante. Não, a fé não é muda e a fé não é inoperante. Há situações que não é para você ir orar, é para você falar com as situações. Há situações que não é para você ir orar, é para você lembrar as situações da obra de Cristo na cruz. É para você lembrar a doença, a enfermidade da obra de Cristo na cruz. É para você lembrar a pobreza da obra de Cristo na cruz. É para você lembrar essas situações da obra de Cristo na cruz. A fé não é inoperante, não é muda, não. A fé não é inoperante, não é muda, não. A fé fala e a fé age. A fé fala e a fé age. Quando o machado caiu, o profeta Eliseu procurou um ramo, jogou na água e o machado veio a flutuar. A fé não é inoperante, não. A tua fé não pode ser inoperante. A tua fé deve ser falada. A tua fé deve ser aplicada nas situações da sua vida. A palavra deve ser aplicada nas situações da sua vida. Nós não alcançamos resultados porque nós não aplicamos a palavra. Nós somos ouvintes da palavra, mas não somos aplicadores da palavra. Nós não alcançamos resultados porque a nossa fé não é falada. A nossa fé é muda. Aleluia. A tua fé precisa ser falada. A situação na tua vida, ela precisa conhecer a tua fé. O mal que está a atuar na tua vida precisa conhecer a sua fé. E só conhecerá a sua fé se ela for falada. É preciso que você diga a situação da sua vida, aquilo que você acredita, aquilo que você crê. É preciso que você diga a situação da sua vida, aquilo que você acredita. Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. E Ele quer fazer grandes coisas através de ti. Mas Ele não consegue fazer enquanto sua fé for inoperante. Enquanto sua fé for muda.
Ele precisa que a sua fé não seja muda e não seja inoperante. Ele precisa que você não seja um mero ouvinte da palavra, mas aquele que aplica a palavra de Cristo. E acima de tudo, Ele não quer que você esteja enraizado no medo, no legalismo e no sacrifício. Há pessoas ignorando o sacrifício de Cristo ou achando o sacrifício de Cristo insuficiente, então precisam sacrificar um pouco mais. Aleluia! O sacrifício, a Bíblia diz que a obra de Cristo é acabada. Mas há quem acredita que na obra acabada precisa acrescentar um pouco mais. É como aqueles edifícios da cidade. O prédio foi desenhado para ter 3 andares. Aleluia. Mas eu acho que não acabou. Então eu coloco um pequeno 4º andar lá em cima. É o que muitos de nós estamos a fazer com a obra da cruz. Achamos que a obra de Cristo não é suficiente, então precisamos acrescentar mais um pouco lá. A obra de Cristo tem que ser acrescida a obra de Cristo, um pouco do meu sacrifício lá, um pouco dos meus 40 dias de jejum lá. Todo aquele que dá dízimo como sacrifício dá para a sua destruição. Ah, mas pastor, eu estou a alcançar resultados. Sim, você vai alcançar resultados. Mas você está a acrescentar uma viga na obra consumada de Cristo. Não há nada separado. Tudo que você alcança, não através da cruz de Jesus, não vem de Deus. Mas esse é assunto para outra live. Esta live é para dizer que o impuro não te torna impuro, é purificado por ti. O mal não te influencia, é influenciado por ti. Territórios dominados por demônios, aleluia, quando você coloca a planta do seu pé, são tomados para Cristo. Não deixa que a sangomização do Evangelho, a sangomização do corpo de Cristo te faça viver com medo. Não permita que a sangomização do Evangelho, a sangomização do corpo de Cristo te faça pensar que você precisa acrescentar alguma coisa na perfeita obra de Cristo. Paulo já havia advertido isso na carta à igreja de Colossos. Leia Colossenses e vai encontrar as advertências de Paulo. Ao não toques, não faça, não manuseies, porque você vai ser contaminado, porque você vai ser influenciado. Não! Aquele que está em ti não é influenciado. O poder que está em ti influencia. O poder que está em ti não é contaminado. O poder que está em ti purifica. Finish and clear. O poder que está em ti purifica. O poder que está em ti influencia. O poder que está em ti transforma. Demônios, quando olham para ti, amém, por causa daquele que está em ti, eles veem a mesma autoridade de Cristo. Não estão a ver Lailo, não. Estão a ver a autoridade de Cristo, porque demônios só respeitam autoridade e poder. Finish and declare. Demônios não respeitam nomes, não. Demônios não estão preocupados com nomes. Doesn't matter como teu nome é enorme. Demônios não estão preocupados com isso. Demônios estão preocupados com autoridade e poder. Paulo conhecemos. Não por causa de Paulo, mas por causa de quem Paulo carrega. Não por causa de Paulo, não, mas por causa de quem Paulo carrega. Por causa do poder que Paulo carrega. Por causa da autoridade que Paulo carrega. Cristo, o homem ressurreto e glorificado nos céus. Cristo, o homem ressurreto e glorificado nos céus. Amado irmão, para terminar, lembra-te. Há um homem à direita do Pai.
Um homem que conhece todas as suas fraquezas, que conhece todas as suas impossibilidades, que conhece todas as suas paixões, que conhece todos os seus desejos, que conhece toda a sua corrupção, e ele está lá, o sumo sacerdote perfeito, amém? Intercedendo por ti o tempo todo. Ele está lá, o seu advogado fiel, o homem Jesus Cristo está lá, intercedendo por ti. Ele está lá para quando o acusador vier na presença do Pai, tal como fez com Jó, para te acusar. Aleluia. Então ele levantar a lista. Mas eu morri por ele. Aleluia. Este não pode ser acusado porque ele é inocente. Porque a minha justiça lhe foi imputada. Eu imputei a ele a minha justiça. Então, esse aí é justo. Então, o inimigo vai dizer, mas este aí ontem estava. Esse é justo. Por causa do meu sangue. Por causa da minha justiça. Esse é justo. Então, o acusador sai envergonhado da presença de Deus. Por causa do seu advogado. Por causa do seu advogado, homem que conhece todas as suas fraquezas, que conhece todas as suas imperfeições, que conhece toda a sua corrupção, ele está lá para interceder por ti. Você está doente? O que é que diz Cristo? O que é que diz a palavra de Deus sobre a enfermidade, sobre a sua enfermidade? O que é que Jesus fez? Aleluia. Em todas as situações da tua vida, não murmure, fale com as situações. Tudo que nós precisamos para vencer, tudo que nós precisamos para combater, já está colocado em nós. O poder já está atuando em nós. E nós precisamos agora fazer esse poder atuar nessas situações que afligem a nossa vida. Precisamos exteriorizar o poder. O poder está dentro de nós. Agora precisamos exteriorizar esse poder. Exteriorizar esse poder na doença. Exteriorizar esse poder na pobreza. Exteriorizar esse poder na depressão. Exteriorizar esse poder em toda e qualquer falha que está atuando na nossa vida. Exterioriza o poder. Porque já está aí o poder. E ele grita para ser exteriorizado por ti. Não ande com medo, santo irmão. Não ande com medo. Não permita, não aceita que o medo atue na tua vida. Nem um pouco. Não aceita. Não aceita que o medo atue na sua vida. O reino que precisa do medo para funcionar é o reino das trevas. O reino das trevas trabalha com medo. O reino de Deus não. É o reino das trevas que trabalha com medo. E quando você anda em medo, o reino das trevas se agrada. Porque é tudo que precisa para começar a semear para a tua própria autodestruição. Não permita que o medo atue no teu corpo. No matter what. No matter why. Lembra-te daquele que você carrega, daquele que está em ti. Naquele bairro ali tem um curandeiro, nem vale a pena entrar. Aquilo que eu carrego, não sou eu, não, frágil, magrinho assim, não sou eu, é aquilo que eu carrego, é aquele que mora em mim, é aquele que vive em mim. Então eu vou sim passar por ali. E quando eu colocar a planta dos meus pés, não só vou passar, vou tomar o território. E pessoas que estavam a sofrer naquele lugar vão encontrar liberdade. Porque eu passei por ali. É essa mentalidade de um santo. É essa mentalidade de um santo. É essa mentalidade. Porque você não foi dado espírito de medo e de covardia, não. Você foi dado espírito de ousadia.
Não tenha medo, eu estarei convosco até ao fim dos tempos. E em outro lugar diz, não vos abandonarei e não vos deixarei. Então o Senhor é a tua luz, o Senhor é a tua força. Aleluia. Não fala com aquele ali, basta você pegar o dinheiro dele, basta você, vai te destruir. Não. Ele vai ser convertido. Eu não vou ser destruído, não. Ele vai ser convertido. Uma fé operante e uma fé não muda. Ele carrega alguma coisa, sim, mas ele é que vai ser liberto. Não sou eu que serei possuído. Ele vai ser liberto. Porque não se trata de mim, se trata daquilo que está em mim. E aquilo que está em mim é maior que aquilo que está nele. O problema é que as pessoas apresentam-se diante de demônios, apresentam-se diante de situações como elas são. Não é para apresentar a ti, é para apresentar aquilo que você carrega, é para apresentar aquele que está em ti, o poder que está em ti. Nós não testemunhamos sobre nós, testemunhamos sobre Cristo. Nós não falamos sobre nós, falamos sobre Cristo. Não é o nosso próprio... Uau! Obrigado, Espírito Santo. Na Formosa, depois de curar aquele homem paralítico, todos ficaram admirados, olharam para o apóstolo Pedro e para João. Então, quando ele levanta o apóstolo Pedro, ele diz... Homens israelitas, por que vocês olham para mim como se pelo meu próprio poder eu tivesse curado aquele homem? Como se pelo meu próprio poder, não foi pelo meu próprio poder, mas pela fé no nome, aquele homem foi curado. Pela fé no nome de Jesus, aquele homem foi curado. Não é pelo seu próprio poder, não. É pelo poder de Cristo. É pela fé no nome de Jesus. E se você verdadeiramente entende isso, então você não terá medo de nada. Porque você sabe que Cristo é poderoso acima de qualquer coisa. Nós não estamos a fazer coisas grandes, não estamos a fazer coisas maravilhosas e nem estão a acontecer coisas maravilhosas porque nós estamos a apresentar a nós mesmos, quando devíamos apresentar Cristo e esse ressurreto, quando devíamos apresentar o poder de Cristo, quando devíamos andar pela fé no nome de Jesus Cristo. E não há nada a acrescentar na obra de Cristo. Não há nenhum sacrifício a acrescentar no sacrifício acabado de Cristo. Não ande pelo medo, não. E não aceita que o medo atue na tua vida. Não importa onde, não importa com quem, não importa como. Não permita que o medo atue na tua vida. Destrua o medo da tua vida. Entenda. Esforça-te para entender. Esforça-te para entender. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Esforça-te para entender isso. Medita nisso até isso ficar enraizado na tua cabeça. O que é Cristo, Deus, fazer morada em ti? Depois medita e recebereis poder quando receberes o Espírito Santo. Medita nisso. Aleluia. Medita também em tudo. Farão tudo que eu fiz, todas essas obras e obras ainda maiores. Também medita nisso. Aleluia. Também medita nisso. Rita porro sendere braça caromacha. Ndikre se rebanda yarama sekre banda resira. Medita nisso. Aleluia. Você que se encontra enfermo, você que se encontra doente, Jesus Cristo está lhe curando agora. Você que se encontra oprimido por demônios, você que se encontra oprimido por demônios,
falo com ele, falo contigo, espírito das trevas, demônios que estão atuando neste corpo. Falo convosco agora mesmo, em nome de Jesus, saiam! Saiam deste corpo em nome de Jesus. Deixem esse corpo em nome de Jesus, agora. Saiam em nome de Jesus. Que a paz de Cristo seja contigo. Que a graça de Jesus Cristo superabunde na sua vida. Shalom.